grande culto da Santa Ceia. Nós não vamos escalar o coral geral nessa quarta, porque provavelmente vai ficar desfalcado, né? Muitos não vão vir. Então nessa quarta não vai ter o coral, mas vai ter o culto da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. E vamos continuar, né? Buscando a presença do Senhor e vencendo em nome de Jesus. Aleluia, salve os irmãos com a paz do Senhor, né? Está bom este lugar, né, irmãos? Aleluia. Eu também, né, quero agradecer, né, cada irmã, né, cada irmão que esse ano, né, pegou junto, né, nos cultos da MV, se fizeram presente, e o Senhor, né, vai recompensar cada um, né, irmãos? Aleluia, né, nesse Natal, né, nós não ia fazer nada lá em casa, porque só estava eu e meu esposo, não vamos fazer hoje nada, vamos fazer amanhã meio-dia, né, porque só estava nós, não ia fazer janta só para nós, né, e ali, né, Deus proveu uma janta abençoada, né, no lar da irmã Roselaine, uma bênção de Deus, né, ali. Então o Senhor tem os meios de trabalhar, né, irmãos? Então eu sou muito grata a Deus, né, por cada irmão, né, cada irmã. E eu tenho me alegrado muito, irmãos, com a vida da irmã Nadir, né, que mesmo em meio às batalhas, ela está sempre sorrindo, está sempre alegre, não vê ela se queixar ali, né, porque é o Jesus que nos sustenta nessa hora, né, que a irmã possa continuar sendo sempre essa mulher, né, que passa algo bom para aquele que chega perto dela, né, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Jefferson, vamos estar orando, vamos estar ouvindo a palavra. Amém, irmãos? Senhor meu Deus, Pai querido, na tua presença, Pai, coloca o teu servo, Senhor, nesta noite, Jesus querido, que o Senhor venha usar ele, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor amado. Fala, Senhor, aos nossos corações, Jesus querido, toma nas tuas mãos, Jesus, cada irmão que está aqui nesta noite, que possamos, Pai querido, dar liberdade para ti, Senhor, abrir, Senhor, nossos corações, Jesus querido, para ouvir a tua palavra. Senhor amado Deus, abençoa cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. A paz de Deus seja com todos. Amém. Hebreus capítulo 13. Aleluia. Hebreus capítulo 13. Glórias a Jesus. A fé é para todos, mas ela não é de todos. A salvação é para todos, mas nem todos vão ser salvos. Mas aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. Amém, igreja? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13. 12 mais 1 dá 13. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Amém, igreja. Assentai-vos, por favor. Eu tenho uma mensagem de Deus que tem por título O Cristo Presente. Simples assim. O Cristo presente. Qual é o título da mensagem, minhas irmãs?
Quem está ligado no culto? O Cristo presente. Este é o título da mensagem, o Cristo presente. Hebreus capítulo 13 e versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este versículo vai falar, irmão Paulo, da imutabilidade de Cristo. Ele não mudou, permanece o mesmo nesse tempo presente que estamos presenciando e vivendo. Você concorda com isso? Diga amém, ou aleluia, ou glória a Deus, e confirma aí a mensagem. Este versículo fala da imutabilidade de Cristo, ou seja, ele não mudou, permanece o mesmo nesse tempo presente que estamos presenciando e vivendo. A resposta está no versículo 9: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Se você não entendeu isto, vou te explicar de uma maneira mais simples. Vou dar um exemplo, perguntando: qual o alimento essencial e básico para a vida? É uma pergunta. Qual o alimento essencial e básico para a vida? Eu acredito que se eu chegasse na Vanira, ela ia ter uma resposta. Se eu chegasse na irmã Roselane, ela teria uma resposta. Se eu chegasse na Maria Cladir, ela teria uma resposta. Se eu chegasse no pastoral e os demais, cada um daria um parecer para dar essa resposta. Qual o alimento essencial e básico para a vida? E eu fiz algumas anotações aqui de alimentos que são essenciais e básicos para a nossa vida como seres humanos aqui na Terra. Eu não sei se vocês sabem, mas todos nós, para nós ficarmos eretos e em pé, nós precisamos se alimentar e beber. Sem alimento e sem a água, não há como o corpo ficar de pé, porque o corpo se alimenta de nutrição alimentícia. E nós precisamos se alimentar para mandar para dentro do organismo tudo que o corpo precisa, como por exemplo, potássio, cálcio, magnésio, oxigênio e por aí vai. Ômega 3. E eu fiz aqui uma lista de alimentos essencial e básico para a vida. Exemplo: cereais, hortifruti, carnes e água. Essas 4 coisas são essenciais para a vida: cereais, hortifruti, carne e água. Quando eu estou falando de cereais, se você for no mercado, lá vai estar destacado: aqui é o lugar dos cereais. Aí quando entra naquela vaga ou naquele corredor, ali vai estar lentilha, arroz, feijão e por aí vai. Todos os alimentos que são cereais vão estar lá naquela prateleira ou naquela vaga. Por exemplo, tem uma certa parte lá no mercado, está escrito hortifruti. Ali é o que? Ali vai estar os vegetais, os legumes, as verduras, as frutas amargas e doces.
E assim, por aí vai. No lugar das bebidas, vai lá, vai ter água mineral, vai ter suco, e por aí vai. Então, quais são os alimentos necessários, essenciais e básicos para a nossa vida? Os que realmente o ser humano precisa se alimentar: arroz, feijão, lentilha, vegetais, legumes, verduras, frutas amargas, por exemplo, o moranguinho é uma fruta, mas é amarga, e frutas doces, e a água, né, que é indispensável para o corpo do ser humano, porque o nosso corpo ele é composto de 70% de água. Então uma pessoa que não bebe água, se ela ficar muitos dias sem beber água, ela vai ter desidratação no corpo e pode parar no hospital e vai ter que passar ali, né, por um tratamento. Também o nosso corpo precisa de carne bovina, carne de peixe, frango, né, e todos os tipos de carne o nosso corpo precisa. Lógico, tudo dentro de uma dieta balançada, tudo dentro de uma ordem, de uma gastronomia, digamos assim. Por exemplo, tem alimentos que o peixe acompanha, tem alimentos que a carne vai acompanhar. Se você fizer muita mistura, isso pode fazer mal. Então, cada coisa no seu lugar, na medida e na proporção, vai fazer bem para o teu corpo, e você vai ter saúde física e saúde cerebral. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou falar aqui dos alimentos que não são essenciais para a vida, que não é de tão importância assim, que não são essenciais e que não é básico para a vida vital do ser humano aqui. E vocês vão se apavorar com o que eu vou falar aqui, né? Por exemplo, os alimentos que nós não precisamos, na verdade, não há uma necessidade. É os alimentos industrializados, como por exemplo, presunto, queijo, mortadela, linguiça, embutidos, pasteurizados, processados e etc. Eu vou dar alguns exemplos: nissi miojo, bolachinha recheada, salgadinhos, balas, refrigerantes e etc. Nada disso é bom para a saúde do corpo e cérebro. A maioria são causadores de inflamação e trará uma condição de vida ruim e uma velhice sem energia, e em muitos casos câncer no intestino e problemas de cálculo renal e etc, como problemas cardíacos também. É forte, né? Isso aí, como é que o senhor sabe, pastor? Porque a gente pesquisa não só a Bíblia, a gente pesquisa pessoas que são da medicina, pessoas que, né, ensinam sobre isso aí. Mas onde o senhor quer chegar? Resumir, eu vou resumir aqui. Cristo continua dizendo: conhecereis a verdade e ela vos libertará das mentiras. Você vai entender onde eu quero chegar. O apóstolo, quando ele escreveu essa parte aqui de Hebreus, ele estava dizendo o seguinte: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, ele é imutável, e ele é um Cristo presente também, porque ele nunca se ausentou da criação e nem dos tempos dos homens, como o tempo Cronos. Então Jesus sempre esteve presente na história da humanidade, nos ensinando como mestre, ou através de anjo, ou através do Espírito Santo, ou através da pregação, ou através da Bíblia, ou através de sonhos ou visões. Aleluia! Jesus sempre esteve interagindo. E o apóstolo aqui faz alusão dizendo o seguinte: não vos deixei levar em redor por doutrina várias e estranhas. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que esse povo aqui, eles já estavam deixando aquilo que era essencial para buscar algo que era prazeroso aos seus ouvidos, algo que era prazeroso na carne. Exemplo, eles já estavam deixando o essencial, que era o evangelho cru e nu, o evangelho verdadeiro, aquilo que é a base da nossa fé, que vai nos dar esperança de vida eterna, e eles estavam agora buscando
um outro tipo de evangelho, um outro tipo de alimento para satisfazer as suas vontades carnais, e buscando doutrinas várias e estranhas, que não eram concernentes à verdade de Jesus. Está entendendo? Eles estavam buscando o além da Bíblia, e tudo aquilo que é além da Bíblia pode trazer problemas mentais e espirituais para a gente e gerar incredulidade. Quer ver uma coisa? Hoje nós estamos num tempo que as informações estão no Google e na internet, certo? E a busca pelo conhecimento está sendo grande. Mas aonde é que nós estamos se perdendo nesse caminho, nessa jornada? É quando a gente deixa de crer no que está na Bíblia para crer num livro que algum teólogo ou algum escritor que às vezes nem tem o Espírito de Deus ou nem recebeu a revelação do Evangelho e anda propagando verdades que são mentiras, entendeu? Distorcendo a verdade em mentira. E quais são as presas fáceis desses falsos mestres? É aqueles crentes que só vêm na ceia, é aqueles crentes que só abrem a Bíblia quando o temporal se arma, aqueles crentes que não têm prazer de meditar nas coisas de Deus e ficam perdendo tempo em fuxico, não tiram tempo para orar e nem meditar na palavra, alabrachandaraia, e só estuda a Bíblia quando é chamado para pregar. E Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, Romanos 12 para você: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela instrumentalidade da vossa mente. Deus está dizendo: eu quero que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e para isso você precisa meditar na lei do Senhor noite e dia. Ah, mas pastor, eu leio a Bíblia e me dá sono. A Bíblia não é sonífera. Ah, pastor, eu vou estudar a Bíblia, começa as crianças a se agitar. Usa da autoridade e repreenda os demônios. E em nome de Jesus, tira um tempo para meditar na palavra. Ah, pastor, eu vou ler a Bíblia, sempre alguém me chama. Diga assim: irmão, depois eu te atendo. Agora eu estou meditando e estudando a palavra de Deus. Entendendo? Senão você vai ser presa fácil das informações heréticas que estão sendo espalhadas avassaladoramente pelo YouTube, pelo Facebook e por aí vai. Daqui um pouco você está saindo do evangelho verdadeiro e começa a acreditar em coisa que não está na Bíblia. Está entendendo? Daqui um pouco a irmã que era de doutrina se transforma numa irmã libertina. O que é uma irmã libertina? Sem regra, vive na anarquia, faz o que dá na emoção, vive pela emoção e não pela razão, pratica mau testemunho, escandaliza o evangelho, e aquilo que era pecado para ela agora já não é mais pecado, porque a mente ficou cauterizada pelas heresias. E a Bíblia diz que Satanás nos últimos dias se apresentaria como anjo de luz para disseminar um falso evangelho que tem aparência de verdade e piedade, mas nega a eficácia. E vou falar sem medo de errar: tem pessoas no nosso meio que estão acreditando em coisa de demônio. Pessoas da área pentecostal acreditando em coisas que Satanás está ensinando. Porque o verdadeiro evangelho é o alimento essencial e básico que precisamos. Coisas industrializadas, fabricadas, onde tem manipulação humana, está entendendo? Deus não está. Tudo que Deus criou, Felipe, foi bom e perfeito para o ser humano. Mas o diabo, através da astúcia, ele tem manipulado mentes brilhantes. Para quê? Para criar uma suposta necessidade de alimento que não é alimento, mas é alimento disfarçado em veneno para destruir o ser humano. Está entendendo o perigo disso? É por isso que a nossa igreja está complicada em cheia de alma. Por quê? Porque
Porque a geração de hoje não quer mais comer arroz e feijão, que é o alimento básico para a sua vida espiritual. Ele quer comer nesse miojo, tomar Coca-Cola à vontade, que depois vai dar problema no intestino e nos neurônios, e a partir dos 30, 35, 40 anos vai começar a ter impotência sexual. É essa a juventude de hoje. As pessoas não querem mais botar a mão na cozinha, na faca, na tábua, nas panelas. Elas preferem tudo pronto. Vamos lá no Mac, vamos lá em tal lugar, vamos comer isso, aquilo, em tal coisa, e lá vai ter batatinha frita, que vai gerar um colesterol terrível na vida, e por aí vai. Aonde eu quero chegar com isso? Quando nós deixamos aquilo que é verdadeiro e essencial, fica mais fácil Satanás nos persuadir à mentira, a nos enganar com falsos discursos, falsas ideologias e filosofias. O apóstolo recomenda aqui, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias. Irmão, o que hoje mais tem são doutrinas várias. Tem um que acredita que os filhos de Deus são os anjos que coabitaram com as mulheres. Outros acreditam que é a linhagem de Sete, que deveria guardar a piedade e a castidade, mas viera se corromper com a descendência de Caim. Olha quanta coisa. Uns acreditam em tanta coisa, que a mulher de Caim era a Eva, porque só estava Adão, Eva, Caim e Abel ali na história, e não há registro de que houve outras mulheres. E aí, em meio a supostos, eles começam a criar ideologias humanas de que Caim coabitou com a própria mãe e gerou filhos. Imagina. E por aí vai. Mas as doutrinas várias nós não precisamos. Conhecimentos que aparentemente parecem ser extraordinários, está entendendo? E diz aqui estranhas, doutrinas estranhas, porque para nós é estranho isso, entendeu? Porque o verdadeiro evangelho nos ensinou o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não precisamos desse evangelho falsificado. Quem concorda, diga amém. Cristo continua dizendo: ora, se Jesus é ontem, hoje, eternamente o mesmo, então quer dizer que o mesmo Jesus que repreendeu a Pedro é o mesmo que está aqui nos repreendendo. O mesmo Jesus que estava lá com os apóstolos, ele é o mesmo de hoje. Ou seja, aquilo que Jesus ensinou para os discípulos que era pecado, continua sendo pecado nos dias atuais. Quem pode dar glória, dá glória. Quem não pode, fazer o que? Paciência. O que era pecado há 2000 anos atrás, hoje, no tempo presente, continua sendo pecado. Por quê? O nosso Jesus, ele é imutável, ele não mudou, ele permanece presente. Aleluia. Só existe um evangelho. Meu Deus, já é 9. Só existe um evangelho verdadeiro. Os demais são fake news e réplica, fotocópia, doutrinas várias ou estranhas, são invenção dos homens e do inimigo. Só existe um evangelho verdadeiro. Os demais são fake news, réplica, fotocópia, doutrinas várias ou estranhas, são invenção dos homens e do inimigo. A Bíblia diz
que nos últimos dias da igreja na terra, muitos se apostatariam da fé. Sabe o que é se apostatar da fé? É deixar de crer naquilo que cria antes. Antigamente era pecado cortar cabelo, as irmãs, hoje já não é para muitos. Antigamente os irmãos ensinavam, os pastores ensinavam e pregavam e diziam que o cabelo foi dado em lugar de véu. Mas hoje está se disseminando um evangelho falsificado de que não é pecado mais. Que isso aí foi uma tradição que Paulo colocou, e se Paulo colocou, não foi Jesus, então nós não precisamos obedecer. E aí chamam isso de costume de homem, e se é costume de homem, não é doutrina de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que o Jesus que era lá na época de Paulo é o mesmo hoje. E está escrito em 1 Coríntios isso aí. As irmãs que fazem ao contrário estão sendo rebeldes que nem a Eva. Deus está dizendo não coma do fruto, ela está lá comendo o fruto proibido. Ela está lá cortando o fio dos cabelos. Mas esse tipo de mensagem, se viralizar, vai dar repercussão e polêmica. Por quê? Porque quem é carnal não entende o espiritual. E isso gera controvérsia e contenda, porque o evangelho é confrontador. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. E alguém vai pegar essa profecia, mas em mim não. Em mim não. Essa profecia da apostasia, em mim não. Porque eu vou continuar firme no evangelho que eu recebi da parte de Deus através dos anjos na terra. Labaxandaraia. Apostatar-se da fé, ou seja, abandonar. Antigamente acreditava que Jesus ia vir antes da grande tribulação. Agora já está criando uma filosofia, uma doutrina vária ou estranha, de que a igreja vai passar pela grande tribulação e Jesus só vem buscar a igreja depois que o povo ser martirizado e sofrido. Está aí para quem quer. E aí se criou várias linhas teológicas: pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulação. E agora, de que lado você está? Viu como é importante o ensinamento e a pregação da palavra? De que lado você está? Alguns irmãos são mais ligeirinhos aqui e já está a léguas na frente porque tem entendimento aberto, mas tem irmãos aqui que não entendem isso aí. Antigamente acreditava que Jesus iria arrebatar a qualquer momento e dizia: hoje pode ser o último culto. Agora não. Agora ele está acreditando, ela está acreditando que vai ver o anticristo e vai ter que fugir da marca da besta. Mas eu não estou esperando o anticristo, eu estou aguardando Jesus do céu no arrebatamento para escapar da ira futura que vai vir sobre esse mundo. Quem crê, diga amém. Então só existe um evangelho verdadeiro, o restante é fake news e réplica. É invenção de homens e é o inimigo criando uma outra doutrina. Agora eu vou falar um negócio aqui tremendo. Existem âncoras que nos estabilizam no evangelho. Você sabe o que é âncora? Quem sabe o que é âncora? Levanta a mão assim direita para o céu. Âncora se usa nos navios para quê? Para estabilizar o navio no meio do mar, para ele não ir para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. É para ele ficar estático ali e não se movimentar, ficar estacionado, para ele permanecer no mesmo lugar. Estabilidade, âncora. Existem âncoras que nos estabilizam no evangelho para permanecer no mesmo lugar. Não podemos remover os marcos antigos, e há princípios que devem nos segurar e reger,
e não podem ser mudados. Há coisas que nós temos que melhorar e mudar, se desenvolver. Mas há âncoras do Evangelho que tem que nos estabilizar e fazer nós permanecer no mesmo lugar. Nós não podemos remover os marcos antigos. E há princípios que devem nos segurar e reger a nossa vida, e não podem ser mudados. Vou dar um exemplo para vocês. A educação, a moralidade, o caráter, a santidade, a pureza, a honestidade, a seriedade, porque tem muita gente brincando com o Evangelho e as coisas de Deus, a ética, a obediência e submissão, respeito ao sagrado e tudo aquilo que é de boa fama, sã doutrina, o Evangelho pleno, bons costumes. Tem gente que não gosta dessa palavra bons costumes, porque eles querem andar à vontade. Tradições apostólicas é outra coisa que as pessoas não querem, e etc. As coisas semelhantes a estas. Veja que existem âncoras que precisam nos estabilizar. Nós devemos ficar no mesmo lugar, e isso não pode ser removido ou mudado. O que, pastor? Os marcos antigos, os princípios antigos: educação, moralidade, caráter, santidade, pureza, honestidade, seriedade, ética, obediência, submissão, respeito. Você pode ter 70 anos de idade, 80, e você envelheceu e mudou muitas coisas ao longo da história, mas o respeito tu tem que carregar pro resto da tua vida. A honestidade tu vai ter que carregar pro resto da tua vida. A seriedade, não brincar com aquilo que é sagrado, não levar as coisas na brincadeira, na chocarrice, no escarnio, na zombaria, não brincar com o sangue de Jesus e nem com o Evangelho, não ficar uma hora na igreja, uma hora no mundo, chega o verão, se desvia, chega o inverno, volta para Jesus. Educação, moralidade, tem coisas que vão perdurar, vai permanecer. A sã doutrina, por exemplo, é uma que pode inventar o que quiser, isso vai permanecer para o resto da nossa vida. Com o passar do tempo, muitas coisas mudam. Vocês concordam? Sim ou não? Com o passar do tempo, muitas coisas mudam e vai mudar. Antigamente os policiais andavam a cavalo, hoje andam de moto e carros. Mudou. Para ir para outro continente, você tinha que atravessar o mar de navio. Hoje existem aviões para isso também. Mas tem coisas que permanecem e devem continuar. Exemplo: toda casa ou edifício tem porta de entrada, sim ou não? A porta pode ter sistema de segurança, mas tem porta. Não mudou. Todo edifício, toda casa, tudo aquilo que foi construído para morar ou viver, tem a porta de acesso. Existe a porta. É uma coisa que permanece. Outro exemplo. Todo filho e filha teve um pai e uma mãe. Todos nós, para nós existirmos, nós precisamos de um pai e de uma mãe. E isso vai perdurar pelos séculos dos séculos, até Deus consumar todas as coisas e restaurar todas as coisas. Não tem como um homem fazer um filho num outro homem, está entendendo? Ou uma mulher fazer filho numa outra mulher. Não tem. Então o que acontece? Tem coisas que não vai mudar, vai permanecer. Todo filho ou filha teve um pai
e uma mãe para vir à existência. E isso vai continuar sempre sendo assim. Para constituir família e da procriação dessa família, vai ter que ser sempre assim, pai e mãe, para poder vir filho. Quem está entendendo, diga amém. Ó, a terra é a mesma desde a era de Adão e Eva, e Cristo e os apóstolos. Não mudou. As mesmas estrelas no céu que existem hoje foram as mesmas da época de José e Maria. Elas estão lá em testemunho para o grande dia do juízo. A terra já passou por aqui os filhos de Anak, já passou pela terra aqui os Nefilins, já passou por aqui Noé, já passou por aqui Adão e Eva. A terra permanece no mesmo lugar, não mudou, ela continua sendo terra. E as estrelas que estão no céu continuam as mesmas no mesmo lugar. As três Marias lá, a lua no seu lugar, o sol no seu lugar. Agora o que eu acho interessante é que com o passar do tempo, as pessoas vão mudando o seu comportamento. Era santo, agora é profano. Era puro, agora é imundo. Outra hora tinha vergonha na cara, agora não tem vergonha de se expor. Um imoral, um sensual, né? E a igreja que Jesus vem buscar, irmão, ela continua sendo sem ruga, mácula, sem mancha, de boas obras e virgem. Aleluia. Ou seja, uma igreja casta, pura e santa, de bons frutos. Os milagres que Jesus fazia no passado, Ele faz no presente e fará no futuro. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. E quem bate na porta, ela se abre. Os dons não mudam, pois o Espírito Santo é o mesmo. Vamos colocar de pé, igreja? Cristo sempre vai estar presente nas Escrituras, na criação, interagindo com aquilo que Ele criou. Nada está fora do domínio de Deus. Glória. Glória, aleluia. O que eu aprendi com esta palavra? Eu aprendi duas coisas. Que se a gente não vigiar, nós vamos nos tornar os incrédulos dos incrédulos, mestres dos mestres na incredulidade. Se nós der ouvido ao falso evangelho que está sendo pregado e mudar as raízes, os marcos e os princípios, nós vamos ser só mais uma mera religião. E eu descobri também a segunda coisa, que se nós obedecermos realmente o verdadeiro evangelho, esse evangelho ele deve ser pleno. O que é um evangelho pleno? Alguém sabe dizer o que é um evangelho pleno? Um evangelho pleno, você ensina amor e vive o amor. Você prega a cura e a cura acontece. Por que o evangelho é o poder de Deus ao que crê? E o que identifica ou define o evangelho verdadeiro de Jesus? É quando esse evangelho é pregado e a libertação de demônio, a cura, a salvação, a batismo com o Espírito Santo, sinais, prodígio e maravilha. Se não acompanhado do dunamis, do poder de Deus, é outro evangelho menos o de Jesus. É doutrina variada, é invenção de homem, é outra filosofia. Porque o evangelho de Jesus, a mulher que era prostituta, ela vira santa e nunca mais volta a se prostituir. Aleluia. Quem era mentiroso, nunca mais ele é mentiroso. Ele tem vergonha na cara porque tem vergonha de mentir, porque agora ele se encontrou com o evangelho verdadeiro e o evangelho verdadeiro trouxe a verdade para dentro dele. E o evangelho pleno, ele é acompanhado do sobrenatural de Deus. E se eu estou pregando o evangelho verdadeiro aqui, dá glória a Deus e aleluia, porque daqui a alguns dias vai ter resultado essa palavra na tua vida. Se você crê, vem para frente que nós vamos orar. Se você crê que esse evangelho vai te transformar cada vez mais, Aleluia.
Se você crê nessas verdades, que Deus é capaz de fazer um milagre, que Deus é capaz de restaurar tudo na tua vida, que Deus é capaz de curar a tua enfermidade, que Deus é capaz de fazer um rebuliço na tua vida, vem para frente que nós vamos te ajudar em oração. Eu vou te dar só uma comparação, irmã Nadia, já que a senhora não sabe ler, com todo respeito, te dar uma comparação. O que é o evangelho pleno? Pedro pregou e quase 3.000 almas foram ao batismo. Pedro estava preso com cadeias, a igreja orava por Pedro, Deus ouviu o clamor da igreja, mandou um anjo, o anjo mandou Pedro sair de dentro da prisão, e ele foi trasladado de um lugar para o outro, e não ficou preso. Deus mandou uma anestesia no carcereiro, nos demais, que eles entraram num sono profundo e não viram nada, e Pedro foi transpassado da cadeia, misteriosamente, e ele não morreu por causa da oração da igreja. Vou te mostrar o que é evangelho pleno. Ó, jogaram João na ilha de Páscoa para morrer lá, porque ele não morreu no óleo quente, que nem diz a história essa da Bíblia, porque era a profecia de Jesus, e no evangelho pleno de Jesus profetizou: ó, tu é o único que vai morrer de velhice, os demais tudo vão morrer em honra ao evangelho, tu vai ir até o fim, porque Deus tinha um negócio com ele lá na frente sobre o Apocalipse. E ele permaneceu. Jogaram ele na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, quando era o fim, ali era o começo de uma grande revelação. Isso é o evangelho pleno. Ele foi arrebatado e trouxe para nós o Apocalipse, que revela o passado, o presente e o futuro da humanidade. Quem quer viver o evangelho pleno? Amém, glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Aleluia. Você precisa usar a fé, senão daqui a pouquinho tu não vai querer mais em nada. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos aqui, ó Pai. Eu vou fazer algumas orações aqui e as irmãs vão me ajudar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, primeiramente, Deus, eu quero orar por aquelas pessoas que estão tendo dificuldade de crer no sobrenatural, Pai, que estão tendo dificuldade no espírito, na alma, porque já está sendo disseminado um outro evangelho pelas redes sociais, ó Pai, e a confusão tem entrado na mente das pessoas, Pai. Está virando um mundo muito digitalizado, Pai, e virtual, mas eu venho orar aqui, ó, para essa noite, para o Senhor libertar dessa conexão virtual e conectar sobrenatural, Pai, que o Senhor possa pegar esse espírito humano e curá-lo por dentro, curar dessa incredulidade, dessa apostasia religiosa, Pai, libertar de dentro para fora, Pai, Rabachandaraia, Revandergia, e ajuda a tua filha, Pai, a acreditar que o milagre está chegando, que o milagre já está sendo projetado. Ajuda a tua filha a acreditar que ela não vai morrer no deserto, mas que ela vai alcançar a terra prometida. Ajuda teu filho, Pai, a crer que não vai permanecer desse jeito, mas que o cativeiro vai ser mudado, porque nós servimos o Deus que muda o cativeiro, o Deus que transforma água em vinho, o Deus que muda a maldição em bênção, o Deus que abre o cárcere de Pedro e Pedro é livre da prisão. Labrachorianda labaia, lebrad lecomanablai, oriahachorianda leblai. Jesus, o evangelho que me apresentaram é um evangelho curador, é um evangelho transformador, é um evangelho libertador, é uma palavra de poder, é uma palavra eficaz, é algo sobrenatural que nos capacita a ter esperança para a vida eterna. Glória, glória, glória. Deus, Glória, glória, quebra as cadeias de Pedro, que o diabo tentou prender Pedro, Pai. Quebra as correntes, tira as cadeias, solta essa alma, solta essa mente, Pai. Desprende essa irmã e esse irmão, ó Pai, para que ele se sinta livre e adorar a Deus, porque já não somos mais escravos do pecado, somos livres, temos liberdade no Espírito, e aonde há o Espírito, diz a Bíblia, Deus, há liberdade. Se o Espírito de Deus está aqui, tem que haver liberdade espiritual. Lebrai, chorabahai. Eu sei, Deus, que nós passamos por provação, eu sei que nem sempre é alegria, há momentos de tristeza, mas ó Deus, no meio do caos, no meio da tribulação, no meio da chicotada, o Senhor quer libertar a mulher da adivinhação. Orabacanta é planto, nebreacanta labahai.
Dentro da prisão o Senhor quer mostrar-se Deus. Labaxande canta labai. Deus está me revelando aqui correntes sendo quebradas. Que correntes são essas, pastor? Corrente do cansaço. Tem gente cansada não só fisicamente, mas mentalmente. E a canseira mental gera estresse e fadiga e crise de ansiedade para comer e tomar café toda hora. Rabai Sherekelemandaraia. Não é o chazinho que vai te acalmar, é ser cheio do Espírito Santo, é buscar o Dunamis, é se envolver com Deus. Labagararai, mesmo sem querer, adora para poder sentir. Labacanda é ploma na sébria. É isso, irmão, é arrancar da fraqueza a força. Deus, em nome de Jesus Cristo, todo mundo orando, tem gente em batalha espiritual aqui. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o peso das trevas está aí, ó Deus, mas o Senhor está procurando Paulo e Silas para repreender demônio de adivinhação. O peso das trevas está aí, mas o Senhor está procurando gente usada para cumprir aquela profecia que diz: em meu nome expelirão demônios, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em meu nome há poder na oração. Aleluia, Jesus adorado. Rai Calamachúria. Você não entendeu que as coisas estão complicando? É Deus dizendo: chegou a hora, igreja, de nós se reerguer com mais força, porque Deus agora criou o palco para os milagres dele. Deus quer nos levantar para libertar, para curar, para salvar. Os campos já estão brancos, as pessoas não aguentam mais, há um gemido nas almas. E Deus está dizendo: é hora de colheita de alma, mas quem tem água para o sedento? Deus, Jesus. Abacanda é ploma na sábria. Não podemos remover os marcos antigos nem os princípios. Antigamente tu orava 2 horas para pregar uma mensagem, agora está orando 5 minutos. Será que não tem alguma coisa estranha? Outrora passava o dia inteiro em jejum para poder pregar meia hora. E agora tu lê e ora 1 minuto para pregar meia hora. Labaxande comanai. Não é todos, mas que diminuiu. Labacanda é ploma na sébria. E Deus é tão bom que está me dizendo: tem alguma coisa errada que precisa ser tirada da tua mente. Tem algo que está te prendendo, alguma crise emocional, algo está bloqueando teus pensamentos e está te travando de se encontrar com Deus. Mas Deus está me dizendo: eu te amo, te escolhi, estou usando o meu servo. Labrai, acredite por fé, o bálsamo da cura está chegando para as feridas da tua alma. Acredite por fé, Deus está dando ordem a anjo ao teu respeito para te livrar dos laços de Satanás. E como Jesus intercedeu por Pedro, o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis, para que o diabo não venha nos malhar como trigo. Alabacanda, se estamos de pé por graça e misericórdia. Alabacanda é Pai. É porque Deus está dizendo: alguém tem que ficar de pé, Cladir. Alguém tem que ser coluna, alguém tem que ser boca de Deus na terra. Alguém tem que carregar a botija com azeite para encher as vasilhas vazias. Labradaia. Será que Deus pode contar contigo, meu irmão, minha irmã? Ou será que tu é mais um covarde que vai se apostatar e vai se entregar para as lutas e vai deixar os cultos ficar do jeito que estão? Não, te apresenta como Davi hoje. Diga: eu quero matar esse gigante da apostasia, pode contar comigo. Jesus, eu quero ser arma nas tuas mãos. Não sei como, nem que seja de grão em grão, nem que seja no conta-gota, nem que eu tenha que fazer uma dieta pelo médico, mas que eu vou ser curado dessa apostasia. Você, que eu vou conseguir me erguer, eu vou. Rabachandaraia. Deus não me chamou para ficar assim. Eu tenho que melhorar, mas eu tenho que ficar firme como uma rocha para sustentar aqueles que são fracos. O que vai ser da geração futura se não permanecerem colunas na igreja para trazer o verdadeiro evangelho? O cristianismo vai acabar. Vai ter muita pouca gente para arrebatar em vida. Vai ter mais mortos arrebatados que pessoas vivas.
E Deus está dizendo, não, tem bilhões que precisam ser salvos. E eu quero te usar para fazer a diferença nesse mundo de engano e corrupção. Amém, igreja? Eu vou passar para a irmã Clarice, se ela tem mais alguma coisa a fazer em nome. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer mais uma oração, então vamos estar despedindo daí na paz do Senhor. Senhor meu Deus, Pai querido, na tua presença, Pai, queremos te agradecer, Senhor.